Ele vem de uma família de construtores. Não por acaso, tornou-se engenheiro civil e ajudou a consolidar uma das grandes empresas do setor no Brasil. Vamos falar agora com Leandro Melnick, CEO da Melnick e presidente do Conselho de Administração da Iven. Boa noite, Leandro, bem-vindo ao Show Business. Me diz uma coisa, você nasceu numa família de engenheiros, né? Teu irmão é engenheiro, pelo que eu sei. Enfim, a família inteira de engenheiros. A tua mãe é arquiteta, exato, né? Uma exceção, mas dentro do ramo. Fizeram uma empresa familiar, de alto padrão, no Rio Grande do Sul. Por que vocês resolveram vir para São Paulo? Primeiro, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Poder compartilhar nossa história também é sempre uma oportunidade. A gente veio para São Paulo uma consequência da história da empresa, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai numa empresa bem pequena, familiar. A empresa Melnick hoje tem mais de 50 anos. E ter uma empresa do nosso segmento com mais de 50 anos no Brasil, né, já é um feito. E há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu e meu irmão começamos a trabalhar com meu pai, depois da universidade, típico de empresa familiar. E a gente entrou na empresa num momento de reorganização. A empresa era pequena, com toda aquela carga pós-universidade, querendo organizar a empresa, deixar ela ajeitada, com governança, que na época não era tão usual. E veio o momento do Brasil de expansão do setor. Veio a expansão do mercado imobiliário, quando tivemos aquela onda de IPOs lá em 2007, que o Brasil cresceu, 19 empresas do setor fizeram IPO e todas resolveram crescer Brasil afora. Muitas dessas empresas procuraram parceiros e também parceiros do Rio Grande do Sul. E nessa movimentação a gente fez a parceria com a Iven, em 2008, uma empresa paulista que estava expandindo e surgiu a parceria com a Iven. Especializada no padrão de alto luxo, imóveis, prédios, enfim. A nossa segmentação, nós somos uma incorporadora e construtora, então nós desenvolvemos os projetos, incorporam e construímos. A Iven também fazia isso em São Paulo e cresceu buscando parceiros. E nós fizemos então essa parceria em 2008, lá no Sul, e essa história se desenvolveu ao longo do tempo. E a gente acabou tendo uma história bem interessante que me trouxe para São Paulo, né? No início, como parceiro da Iven, de 2008 a 2014, a nossa parceria foi de muito sucesso e a gente fez um movimento não usual no mercado de empresas do Brasil, que eu fiz um fundo, aproveitando o momento de macroeconomia que eu entendi que o Brasil ia entrar em crise, que foi logo após aquela crise que iniciou no governo Dilma em 2014, e esse fundo se tornou o maior acionista da Iven. E aí eu me tornei presidente do conselho da Iven. E aí a gente fez uma alteração de gestão relevante na Iven, um projeto de reestruturação da empresa com alguns critérios também focados nesse aprendizado que eu tive na Melnick. E em 2021, a Melnick continuou se desenvolvendo lá no Sul, fez o seu IPO. Então hoje são duas empresas abertas, né? A Melnick independente operando no Sul, a Iven operando em São Paulo, com propósito, com critérios muito ideia parecidos. De entrar no Norte, Nordeste, Não. Minas, Rio de Janeiro? Já tivemos a operação no Rio de Janeiro, vendemos a operação no Rio de Janeiro. Era a Iven? Não Era a Iven. E eu tenho algumas assim, características bem, talvez, peculiares de administração desse negócio. Como a gente estava falando no início, que eu disse que era difícil eu ter uma empresa de 50 anos, esse negócio de incorporação e construção, ele é muito arriscado dentro da lógica que o Brasil funciona, porque é um negócio de capital intensivo, é um negócio de ciclo longo, depende da macroeconomia, depende dos juros. Então a gente desenvolveu uma tese que vem funcionando bem, que temos que ser altamente empreendedores e conservadores ao mesmo tempo. É o empreender com baixo risco, que é uma coisa contraditória, mas para ter uma empresa de longo prazo é um formato que a gente entende possível. E dentro disso é empreender aonde a gente conhece, é empreender não por oportunidade, e sim na sua zona de conhecimento. Então a gente fez o oposto na Iven, a gente, em vez de crescer a zona de atuação, a gente mapeou onde é que a Iven atuava com sucesso e vendemos tudo
que não era da zona de competência da empresa. Então, hoje a Iven, que já teve empreendimentos em Belo Horizonte, já teve empreendimentos no Rio, já atua em todos os segmentos, ela atua basicamente nos bairros de alto padrão de São Paulo, nas regiões mais nobres, em projetos grandes. Então, a gente tem uma atuação não expansionista, a gente atua muito na nossa zona de competência. Então, a Melnick é Porto Alegre, num segmento específico, a Iven é São Paulo, num segmento específico. Aí a nossa margem de erro diminui, né? Porque em vez de a gente crescer de uma forma por oportunidade, porque às vezes tem uma oportunidade num outro estado, numa outra região, mas não é a zona de competência. Então é uma forma de empreender, somos empreendedores, mas com essa estratégia. Me explica uma coisa, como é que você consegue fazer projetos de longo prazo num país curto-prazista? É um desafio, assim, mas a gente criou uma receita para incorporar e empreender no Brasil. Uma delas é essa, a gente abre mão do risco do crescimento quando o mercado está bom, é disciplinado a atuar na nossa zona de competência. E isso realmente diminui o risco. Eu brinco... Mas como é que você faz, por exemplo, na área de construção, durante a pandemia, os preços cresceram absurdamente do material que vocês usam. Isso não, como é que dá para prever uma coisa dessa? Você negocia com a outra parte, fala, olha, não vai dar para fazer por esse preço, olha o que aconteceu, como faz? Nessa parte do custo, a gente tem algumas características. A incorporação, ela tem um indicador próprio, que é o INCC. Então, é uma inflação setorial, é como se fosse um IPCA, um IGPM só da construção civil. Então, quando a gente vende uma unidade, o contrato de venda, ele é corrigido por esse indicador próprio. E a cesta dos insumos que tem esse indicador são os insumos da construção. É o aço, é o tijolo, é a mão de obra. Então, tu já tem uma proteção do sistema que o teu preço de venda, ele é corrigido pela inflação setorial. Mas isso é sistêmico, isso é para o Brasil inteiro. Nós temos uma construtora muito grande. As duas empresas, como somadas, têm um bom volume, a nossa construtora é muito grande. A gente atua muito com parcerias de longo prazo. Então, nós somos um dos maiores compradores de muitas empresas e principalmente na mão de obra. A gente, olha, às vezes, vê esse preço que sobe nos materiais, isso de alguma forma se organiza. O problema é quando falta mão de obra. A mão de obra do setor é muito intensiva também, né? Nosso setor consome muita mão de obra. E essa mão de obra, nos momentos de economia... E falta produto falta mão de obra. E então a gente tem uma característica de atuar com parcerias profundas com os nossos parceiros da cadeia produtiva, porque uma incorporadora, uma construtora, ela é quase uma montadora de uma grande cadeia produtiva. Então a gente não é nem uma empresa verticalizada, que a gente é proprietária das empresas de mão de obra ou da fabricação dos produtos, e nem na outra ponta, como existe muito, não somos só uma incorporadora que contratamos uma construtora. A gente tem toda a gestão da mão de obra e temos muitas empresas parceiros, é um sistema, nós somos um sistemista. Então, nessa formatação, o que acontece? A gente consegue ajudar os nossos parceiros no momento de dificuldade, de subida de preço, e no momento que o mercado está muito aquecido, eles também priorizam trabalhar conosco. São relações de longo prazo. A Iven tem mais de 40 anos, a Melnick tem mais de 50 anos. Então, o meio da cadeia produtiva da construção civil conhece muito a reputação da empresa, a seriedade da empresa, e a gente consegue criar uma rede de relacionamento que ajuda um pouco, né? Não resolve a mitigar esses momentos de muita oscilação. Não, porque os projetos são de médio e longo prazo, né? É difícil. Outro ponto, que é uma característica bem importante, a gente é uma empresa com um viés muito grande na solidez financeira. Nós não somos endividados. O nosso setor, normalmente, é estrutural. No mundo inteiro, as incorporadoras se alavancam, se endividam, uma dívida positiva para crescer. A gente entende um pouco do funcionamento do Brasil e a gente tem uma visão muito de longo prazo. Então, nós somos uma das poucas incorporadoras grandes que não trabalhamos com dívida corporativa nenhuma. Isso, no momento de crescimento, ele é negativo. Isso foi possível porque vocês abriram capital? Abertura de capital, sem dúvida nenhuma, ajudou, mas mais do que isso é uma estratégia. Porque mesmo o capital de um IPO, se tu tem um plano de expansão, tu consome ele de forma rápida. Então a gente abre mão do crescimento em momentos de expansão, em momento que o mercado cresce, expande, e para te expandir tu precisa de dinheiro, então muitas vezes tu faz dívida corporativa.
mas a gente se transforma numa empresa muito sólida. Então, no momento assim, daquele ciclo positivo, que todo mundo cresce muito, a gente cresce um pouco menos. Entendi. Mas no momento que vem a crise, a gente está muito preparado. Então, na média de 10, 15 anos, a gente tem resultados muito bons. Mas no momento daquele crescimento a gente dá uma segurada, mas a gente está sempre... Vocês têm amortecedor, amortecedores. Isso é uma crença, é um propósito de longo prazo. A gente tem uma empresa assim, muito sólida financeiramente. Outra estratégia nossa para viver nesse Brasil tenso é ser uma empresa muito ágil e pequena em termos de tamanho de estrutura. Nós somos muito enxuta. Por que enxuta? Porque no momento que o Brasil vai para uma crise, é muito difícil diminuir de tamanho. É a história da máquina, né? Da máquina pública, diminuir a máquina. Então, a nossa máquina ela é muito eficiente, muito enxuta. Então, a gente cuida de 3, 4 pilares, que é o empreender com baixo risco, ser muito sólido e ser uma empresa muito enxuta, abrindo mão de novo, porque tem que lembrar que parece que tudo é flores, né? Do lado do crescimento nos momentos de expansão, mas criando esse amortecedor que nos momentos de crise a gente consegue passar bem. Vou te interromper só um minutinho, tá, Leandro? A gente volta já já. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Leandro Melnick, CEO da Melnick e presidente do conselho da Even. Fique com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, Leandro Melnick, CEO da Melnick e presidente do conselho de administração da Even. Leandro, estamos conversando aqui sobre amortecedor, né? Nesse setor, o risco é grande, né? Porque se a margem de lucro é pequena e o risco é considerável. Você teve que fazer muita psicanálise para conseguir sobreviver a esses momentos? Sabe que eu não tive por uma outra característica, que eu já nasci dentro dessa loucura, né? Ou seja, eu nasci numa família que já tem a nossa incorporadora e construtora já tem mais de 50 anos. Gente, então, ele brincava de tijolinho quando ele era pequeno, só podia ser isso, né? Tijolinho, ia com meu pai visitar obra lá no sul, é tradicional o churrasco de obra, então no final de semana era visitando obra. Então talvez como eu já tenha nascido nesse ambiente de um negócio que o risco faz parte, eu já estou acostumado com essa dinâmica, né? Agora, nesse momento, no atual momento, em que os juros estão muito altos, né? Desincentivando a aquisição de imóveis, qual foi a providência que vocês tomaram? A gente tem a questão dos juros como um item assim, de extrema relevância, como trouxesse o nosso negócio, e está em patamares muito altos. Começou agora, vamos ver se vai ser de fato uma tendência que se consolide, né, de baixar a curva de juros. Mas a gente teve uma característica de atuar como, vamos dizer assim, característica, competência natural da empresa no alto padrão. Nós concentramos mais um pouco ainda no alto padrão, em empreendimentos de alto padrão, que a renda é um pouco mais protegida, porque é a classe social que sofre, mas sofre menos, né, com o aumento dos juros. E a gente tem uma característica de muito foco em empreendimento imobiliário, porque o que a gente faz é um produto final para uma família. A gente gosta muito de estudar as demandas das pessoas, as necessidades das pessoas e realmente trazer projetos que o mercado não está ofertando. Mas me explica como é que vocês focam na demanda da família, vamos dizer, um prédio. Vou dar um exemplo, porque essas demandas vão mudando com o tempo, né? Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, há 20 anos atrás, as famílias começaram a ter demandas de ter algum nível de prestação de serviço, de ter uma academia em casa. Hoje é meio padrão, hoje tem academia em praça. Então, por exemplo, o que a gente vê hoje de demandas? Naturais, assim. Uma família hoje que tem filhos, ela tem algumas características que o empreendimento imobiliário pode ajudar a resolver. Quando tu consegue no empreendimento imobiliário ter uma infraestrutura que permite o clube, uma série de atrativos que tua família, teu filho pode ter uma aula de natação, pode ter uma aula de tênis, dentro do prédio, tu já está resolvendo uma demanda. Quando tu faz, por exemplo, um pet place, todo mundo hoje tem pet, eu brinco, quem não tem vai ter, né? E a pessoa tem uma dificuldade de ir trabalhar e ter um pet, uma infraestrutura no prédio. É verdade. Tu começa a atender uma demanda da família. Quando teve o Covid, a gente fez uma inovação. Os prédios que vocês fazem tem pet place? Todos têm isso. Todos os nossos prédios. Como é que é um pet place? Explica para o nosso telespectador. Pet place é uma estrutura dentro do prédio, assim como a academia surgiu há um tempo atrás, hoje o pet é uma realidade. Então, é uma estrutura que tem, por exemplo, um lugar que a criança ou qualquer
pessoa pode descer com o seu pet sem precisar ir para a rua para passear. É uma pracinha de cachorros dentro do prédio. É uma estrutura que tem um ambiente que, se a pessoa for passear, o prestador de serviço, que é o passeador, ou a veterinária, ou quem dá o banho no pet, né? Pode entrar lá dentro. Então, tu cria essa dinâmica. Outra questão, outro exemplo muito interessante, muito sucesso, como nossos empreendimentos são grandes e são bem localizados em termos das regiões de desejo de consumo, quando veio o Covid, a gente criou dentro dos projetos um prédio, são assim 2, 3 torres, de offices, de escritórios, mas é um prédio separado. Ele abre para a rua e ele abre para dentro. Então, tu tem o teu apartamento e tu tem uma sala de 15 metros, independente, que tu pode usar para prestar um serviço. Mas isso num prédio diferente? No mesmo complexo. A entrada é por dentro do projeto, é pela área de lazer. Mas é no mesmo prédio? Não, por exemplo, os nossos projetos todos são grandes. A característica da Iven são projetos de 2, 3 torres, terrenos de mais de 5 mil metros. Então, normalmente o nosso produto são 2 ou 3 torres de alto padrão, com muita infraestrutura de lazer. Então, tem quadra de tênis, raia de natação, quadra poliesportiva. E dentro dessa área maior, a gente começou a desenvolver um prédio que ele dá para a rua, e ele tem acesso direto, então, do ambiente público. Mas a outra porta desse prédio dá para dentro do condomínio. Então, tu pode, ao invés do antigo gabinete, né, que é aquela área que era o teu escritório dentro do apartamento, tu tem agora ele fora do apartamento. E o Covid deu muito valor a isso, porque as pessoas tinham dificuldade de trabalhar dentro de casa, pela movimentação da casa. Ou o filho tinha dificuldade de estudar em casa. E o Covid também valorizou muito a qualidade de vida e a diminuição do trânsito. Então, isso virou uma demanda das pessoas. Então, a gente sempre é atento às demandas das pessoas, a gente inovou, criando em vários projetos nossos, muito aceito pelas pessoas. Quando tu compra um apartamento, tu também tem uma sala comercial num prédio exclusivo dos moradores, que tem uma portaria para a rua e uma portaria para dentro, onde pode ser usado para o filho estudar, para a pessoa atender algum profissional. Eu entendo. Então, me diz uma coisa, qual a sua opinião sobre a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo? Muito importante, muito importante. O plano diretor de São Paulo, o plano diretor de uma cidade, ele guia o desenvolvimento da cidade. E o plano diretor de São Paulo, enfim, foi idealizado com algumas regras que até intervêm no empreendedorismo de cada empresa, porque ele coloca alguns parâmetros que acaba não só orientando o desenvolvimento de São Paulo, mas quase que, entre algumas aspas, obrigando a empresa a fazer alguns tipos de produtos que são semelhantes de uma empresa com a outra. E isso gera, no desenvolvimento da cidade, às vezes uma oferta muito grande de alguns produtos. Então, eu acho que é da natureza usual dos planos diretores, eles são idealizados para o desenvolvimento da cidade, depois de algum tempo, se observar e serem revistos, inclusive é previsto na lei. Está uma gritaria, né, Leandro? Assim, que vão descaracterizar bairros, que vão aumentar muito o trânsito, enfim, a gritaria está grande. Esse plano diretor, ele veio de uma maneira equilibrada ou ele ainda vai sofrer ajustes? Ele ainda está nessa fase dos ajustes. O plano diretor é o mesmo. O que está sendo feito agora é uma ampla discussão com a sociedade para uma revisão do plano, para ajustar exatamente estes pontos que acabam se demonstrando na prática como negativos. Então, o plano diretor ele tem essa lógica de desenvolver a cidade, se observar alguns anos e fazer ajustes. E esses ajustes sempre são polêmicos. Sempre se tem dúvida se o impacto vai ser positivo e o impacto vai ser negativo. Eles são importantes. O que não pode acontecer é ter uma paralisação dos ajustes do plano diretor, porque essas polêmicas às vezes ficam intermináveis, né, de discussão. Não tem ponto final, e eu acho que agora se está chegando em algum nível de consenso para fazer esses ajustes. Eu acho que eles vão ser positivos. Vamos ver como é que vai finalizar, né, esse conjunto de regras que vão ajustar o plano. Ele prevê alguns incentivos, subsídios, mesmo nas regiões assim, mais valorizadas da cidade, para residências com cunho de destino de uma renda menor, de uma renda mais econômica. Então, dentro da mesma região,
tu tem benefícios exatamente para incentivar esse tipo de moradia. Mas benefícios dados pela prefeitura? Benefícios dados pela prefeitura, onde, por exemplo, se tu edificar um projeto com um objetivo de renda mais baixa, tu ganha mais potencial construtivo, tu ganha benefícios que te deixam a obra com uma característica mais econômica, de preço de custo e que te viabilize fazer esse tipo de obra. Vender mais barato. Mas essas regras, elas são complexas mesmo. E aí, e às vezes, o que é pensado para um objetivo positivo gera uma consequência negativa. A questão do metrô, que é um avanço que a cidade vem tendo, ela é muito importante porque ela realmente melhora a dinâmica da movimentação da cidade. Então, desde que eu nasci, eu estou esperando ela vem um sistema integrado. Não na velocidade que a gente gostaria. Mas, assim, no mundo, a densidade de habitação próximo das estações de metrô é uma tendência, né? Porque tu consegue exatamente buscar isso que tu acabaste de comentar. Mas o principal assim, ponto do plano diretor tem outras alterações, né? Tem hoje a questão dos apartamentos menores, chamados assim, de apartamentos compactos. Eles cresceram muito na cidade de São Paulo, então tem uma série de pontos que a gente fala de plano diretor, na verdade tem outras regras, é um conjunto de regras que estruturam o desenvolvimento urbano da cidade, que eu acho fundamental terem os ajustes. Talvez passou até do tempo de terem os ajustes. É natural no momento desses ajustes terem dúvidas e polêmicas, e é por isso que esses ajustes, na minha forma, eles têm que ser cíclicos, né? Porque a dinâmica e a intensidade da cidade de São Paulo é muito grande, a riqueza da cidade, o PIB da cidade é muito grande. Então, tu não consegue prever exatamente como é que esses ajustes legais vão se comportar no crescimento da cidade. Então, tem que estruturar, pensar bem, fazer os ajustes. Na minha visão, dar um período, fazer de novo. Eu vou ter que te interromper aqui de novo, mas eu quero muito saber, você que é de Porto Alegre, o que você acha da cidade de São Paulo e do trânsito? Há uns anos atrás, eu não vou dizer quem, mas um prefeito da cidade disse que São Paulo era intransitável, que não havia solução. Isso foi logo no começo do mandato. Aí ele resolveu, pelo menos, não repetir isso. Um minuto só. No próximo bloco, tem mais Leandro Melnick, CEO da Melnick e presidente do Conselho de Administração da IVE. Não saia daí. Voltamos com Leandro Melnick, CEO da Melnick e presidente do Conselho de Administração da IVE. Leandro, vamos voltar ao assunto, vamos iniciar agora nesse último bloco, nosso assunto ESG. O que vocês fazem nesse sentido? Isso aqui é um tema que eu gosto muito e a IVE, ela é até uma das referências do setor nesse sentido. A gente começou essa jornada há muito tempo, antes, né, da sigla do ESG tomar esse corpo, em 2008. A gente começou já um trabalho forte de sustentabilidade, a gente tem vários projetos em todas as derivadas do ESG. Na parte de sustentabilidade, na parte ambiental, a gente tem dois projetos que eu gosto muito, que eu destaco. Um é a das emissões de carbono. Nós primeiro fizemos um inventário lá em 2009 para saber quanto de carbono a gente emitia em cada construção. Foi um trabalho super complexo, acho que foi a primeira empresa do setor que fez. Depois nós mitigamos com ações e projetos e depois nós compensamos. Hoje a gente é uma empresa com emissão neutra, ou seja, a gente tem a emissão de carbono de um empreendimento inteiro, a gente neutraliza ela durante essa jornada. Comprando crédito? Primeiro a gente mapeou para saber quanto a gente emite e começou a neutralizar com ações mitigatórias, trabalhando na geração de resíduos, na diminuição de resíduos. Por exemplo, no ano passado, ano anterior para esse ano, a gente diminuiu em 22% o consumo de energia e 19% o consumo de água. Então, várias ações mitigaram. Na construção? Na construção, num projeto imobiliário, num canteiro de obra. Vários projetos também focados no melhor desempenho do produto final, em relação a como ele vai ter menos impacto no meio ambiente. E o que a gente não consegue mitigar, a gente compensa com crédito de carbono. Então, a gente tem uma emissão zero, né? E isso foi muito interessante porque várias grandes indústrias do setor se engajaram. E aí isso gerou um segundo trabalho que eu destaco, que eu acho que é muito interessante, que é a de resíduos. Porque uma obra, ela gera muito resíduo.
E a gente começou a fazer o mesmo trabalho, um levantamento dos resíduos gerados, primeiro, e começamos a mitigar, e hoje nós temos um aproveitamento, temos relatório de sustentabilidade, né, que dá credibilidade para os dados, de 98% dos resíduos gerados, que é uma grande parceria com aquele sistema que eu comentei de parceiros e fornecedores. Então, além de mitigar a emissão de resíduos, por exemplo, tem um fornecedor de bloco cerâmico. A gente tem uns bags dentro da obra e a gente armazena todos os resíduos de cada indústria. E quando a indústria vem entregar a próxima carga de material, ela leva para a sua indústria e recicla. Então, todas as nossas obras é uma série de armazenamentos específicos por indústria e a gente só compra de empresas que fazem o comprometimento do que a gente chama de logística reversa. Há quanto tempo vocês estão fazendo isso? Nós fazemos isso há muitos anos, só que agora criou um volume muito significativo. A gente chama de logística reversa, porque o fornecedor, na logística, ele traz e volta. E aí a gente começou a expandir isso para a sociedade, nos nossos canteiros, nos nossos tapumes, que conversam, né, com a cidade viva. A gente tem a coleta de resíduos que são de difícil descarte, por exemplo, baterias, pilhas. Só no ano passado a gente coletou e destinou para locais apropriados 7,2 toneladas de materiais. Nós temos no Brasil, entre Melnick e Iven, talvez algo como 35 canteiros. Então é bastante empreendimentos. Você sabe o volume? O que é isso? É 10%, 5%? Não, os 7,2 toneladas são de resíduos da sociedade. Imagina que no nosso tapume a pessoa vai ter ali 3 anos e meio uma obra e se acostuma a ter um local apropriado para colocar o seu resíduo que ele não sabe aonde descartar. Então, esse projeto de resíduos ele foi crescendo muito e é muito interessante porque eu vejo que as empresas elas querem se engajar no tema de sustentabilidade. Às vezes elas não têm o caminho. E como a gente foi assim, protagonista nesse projeto de resíduos, várias indústrias começaram a se preparar. Então, por exemplo, o gesso que sobra na obra, ele volta para a empresa que gerou e ela faz uma parceria com uma cimenteira e leva o resíduo do gesso que pode ser utilizado lá. E assim a gente foi desenvolvendo uma cadeia bem legal. E em termos de diversidade? Também esse é um tema que cada vez cresce mais, né? Na área de construção é mais Mas sabe que cresceu? Olha que interessante. 58% de todos os colaboradores hoje são mulheres. Né? Mas colaboradores fixos, né? Fixos. Né? Inclusive, nos canteiros de obra em Porto Alegre, em São Paulo é parecido, mais da metade do engenheiro de obra, o sênior, hoje já... Mas a mão de obra mais simples... A mão de obra mais simples ainda é majoritariamente masculina. Será que vai existir a pedreira? Eu acho que assim, tem algumas funções que vêm crescendo. Aí a gente tem muito treinamento, por exemplo, pintor, as funções de pintores, azulejo, que é o azulejista, ceramista... vem desenvolvendo a mão de obra feminina bastante. Ainda é minoritária, mas tem algumas funções que realmente é mais difícil, como o pedreiro. Tem procura? Tem procura e tem um ótimo desempenho. Sabe, essa parte claro, nós somos muito mais delicadas. Assim, é interessante porque a obra ela é composta, né, por muitos serviços. Tanto serviços mais assim, duros ou mais brutos, como a carpinteria, a parte de ferragem que faz a estrutura, mas tem toda a parte de acabamento, onde tem um desempenho, às vezes, muito interessante na mão de obra feminina. Então, a gente tem um olhar muito forte para a diversidade, é um tema difícil, mas a gente está conseguindo, assim, a gente é muito orgulhoso do desenvolvimento da diversidade na empresa. E governança? Governança, como as duas empresas são abertas, a gente já tem uma carga forte de governança. São duas empresas totalmente independentes, de capital aberto, onde... a Iven, ela também é acionista da Melnick. É a Melnick da Iven. Mas são duas. A Melnick tem na família um grupo de investidores que hoje é a maior acionista da Iven, então tem conexões. Os acionistas de referência são os mesmos, são duas empresas independentes. Como é a mesma filosofia de gestão, elas têm uma linha de condução muito parecida. Leandro, por que vocês não fundiram as duas empresas? Como faz a maior parte do mercado? O caminho foi por outro lado, né? A gente tinha uma proximidade e a gente entende naquela lógica que eu comentei de empreender com baixo risco lá no início,
que o nosso setor, construção civil e incorporação, é muito local. Tu desenvolve a cidade, o bairro, tem que conhecer cada esquina. Tu vê que não existe no mundo grandes incorporadoras. Então, não é a nossa cabeça a maior incorporadora dos Estados Unidos, a maior incorporadora da Europa. É um business local. Então, a gente foi pelo outro caminho. A gente acha que ser empresas focadas na sua região de atuação, onde os executivos têm o plano de participação dos resultados naquela região, onde todo o foco de cada empresa é na região, ela é mais eficiente, mais duradouro. Então, a gente entende que esse nosso modelo de ter empresas independentes, pode ser o mesmo acionista, e é mais eficiente. E um último ponto desse tema é que uma incorporadora raramente concorre com outra, porque tu vende imóvel na tua região, é muito pouco consumo de outra região. Então, o fato de ter duas, eventualmente 3, 4, só na tese conceitual de empresas independentes, elas não são conflituantes, porque a região de atuação de uma incorporadora delimita o teu comprador, diferente de uma indústria, diferente de quase todos os negócios que tu vende para tudo que é lugar, né? Porque o consumidor ele é espalhado, né? Ali naquela região. Nosso segmento tem essas... E me diz uma coisa, eu soube que vocês estão se associando ou incorporando junto com o grupo Faena, da Argentina. Como é que é isso? A gente assim desenvolve e gosta, esse é o nosso foco, projetos muito inovadores. Eu disse antes as demandas dos consumidores. Então a gente entregou recentemente no Itaim o Fasano, do Itaim, que é um projeto que tem uma torre residencial e uma torre que é o hotel. E a gente, há bastante tempo, a gente vinha vendo como isso é interessante e bom para o consumidor, porque o hotel ele acaba prestando serviço também para o residencial. É uma tendência nos Estados Unidos, é uma tendência em Miami. O Faena nasce na Argentina e vai para Miami. Com essa filosofia também, né? Com essa filosofia e com a filosofia muito forte em trazer também experiências culturais e de gastronomia. O Faena, então, ele é um hotel que ele é muito mais amplificado que hotel. Ele é um centro de cultura e gastronomia, né? Tem ícones como o Francis Mallmann, que tem o restaurante no Faena de Miami. E aí a gente entendeu que dava para dar um passo a mais da nossa experiência do Fasano. Então nós vamos fazer um grande empreendimento, vai ser um dos maiores empreendimentos residenciais de alto padrão da história de São Paulo. Vocês vão concorrer com a cidade de Matarazzo, que é aqui? É uma outra região, né? Mas assim, vão ser 2 torres de empreendimentos de altíssimo padrão, numa região muito... Na cidade de Matarazzo também, né? Também, mas a nossa região... ela é entre, vamos dizer assim, ela é no eixo da Faria Lima, entre os Jardins e Pinheiros, ou seja, numa região diferente. São Paulo é muito grande. E esse consumidor, você acha que é diferente das duas regiões? Eu acho, porque assim, a pessoa que frequenta o hotel, depois de 1 ou 2 idas por curiosidade de alto padrão, ele acaba indo em São Paulo, a gente está falando antes do trânsito, muito pela logística. Então, o eixo da Faria Lima, né, aquele turista recorrente, ele acaba se aproximando mais de um hotel desse eixo. O eixo da Paulista é um outro eixo. Então, mas o ponto que eu acho interessante desse projeto... Esse é o primeiro projeto da Faena no Brasil? É o primeiro no Brasil. Vocês vão ser incorporadores? Vamos ser incorporadores e construtores. Ele tem Que tamanho que ele tem? Conta um pouquinho sobre isso. Isso é um projeto muito grande, é um terreno de 18 mil metros quadrados. É uma joia pela região que ele é localizado. Um bairro. E que vai permitir, assim, vai ter um art center, então vai ter um centro cultural, vai ter uma área de gastronomia muito elaborada. O Faena é um hotel que ele tem essa visão assim, muito de desenvolver cultura e gastronomia. E junto com esse empreendimento, inclusive a maior parte do empreendimento, é um residencial de altíssimo padrão, conectado a esse hotel e o centro de cultura e lazer. Então, o empreendimento de alto padrão, além de estar numa região super nobre de São Paulo, em termos também de logística, ele vai poder usar a sua área de infraestrutura, que vai ter a quadra de tênis, que vão ser 2 quadras de tênis, vai ter quadra de tênis coberta e aberta, vai ter a quadra de beach tênis, é uma grande área de lazer, e ele também vai poder usar o hotel. Então, o Fasano é uma primeira experiência onde o hotel e o residencial estão na mesma quadra, mas um tem uma portaria e outro tem uma portaria. Este empreendimento, que é os empreendimentos assim, mais modernos nos Estados Unidos, eu não conheço outro no Brasil, as entradas são independentes, mas o cliente do residencial ele vai poder ter uma entrada direto para o hotel, ele vai poder usar as 2 infraestruturas, as 2 academias, as 2 piscinas. Então, tu vai ter um nível de serviço, que a gente falou antes nas demandas das pessoas, um nível de
uma ampliação das ofertas de amenities, de suporte ao cliente que acho que nenhum empreendimento em São Paulo já teve. Vai ser estamos com alta expectativa. Leandro, vocês fazem isso com capital próprio? Vocês têm financiamento? Como é que funciona isso? A gente tem o financiamento só para a obra, para a produção, para o canteiro. A gente é uma empresa desalavancada, a gente não tem dívida corporativa, a gente não tem financiamento a nível da empresa. É uma característica assim, da empresa peculiar, o que deixa a empresa assim, muito sólida, como eu coloquei antes também, assim, diminui um pouco a nossa apetite para o crescimento, mas a gente só tem financiamento para a produção. Ou seja, que é um tipo de financiamento que a gente acha super saudável, é do mercado imobiliário, porque ele fica a nível do projeto. Então, um projeto específico, uma obra, tem o seu financiamento para produção, mas nós não temos endividamento na empresa. Olha, muito obrigada pela conversa. Gostaria de vê-lo outras vezes aqui, se você, enfim, se dispuser a vir de Porto Alegre. E boa sorte. Obrigado. Eu sou gaúcho, mas venho para São Paulo todas as semanas, né? Vai virar paulista. Então eu estou com a agenda aí sempre focada em São Paulo. Será um prazer voltar aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, Leandro. O programa de hoje está terminando por aqui. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!